Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, vídeo para a rodada de número 2, temporada 2025. Se você gostar do vídeo, gostar aqui das dicas do professor, deixe o seu like, compartilhe o canal aí com os colegas, com os amigos, para ajudar aqui no meu trabalho. Quem acompanhou a rodada 1, a nossa escalação, viu que a gente usou aqui como time, né? Aqui administrado por mim, o time do canal do Professor FC. Só que aquele time, que é o que eu vou fazer aqui os vídeos ao longo da temporada, ele não é Pro, né? E aí, como ele não é Pro, eu não consigo visualizar o mínimo para valorização. Portanto, no vídeo de hoje, da rodada 2, nós vamos usar como base o Fox Velox FC, porque aí você vai conseguir acompanhar aqui o mínimo para valorizar dos jogadores e aí vai facilitar para você aí tomar suas decisões, aquelas que você achar que seriam melhores para a sua rodada, aquelas peças que você considerar que sejam as melhores, tanto para pontuar como para valorizar. Vou falar de valorização, mas a nossa meta aqui vai ser pontuação. Então você vai buscar ali os jogadores que têm potencial para pontuar. Não fique preso só na questão da valorização, tá? Não fique preso só a ela. Então aqui a gente já vai filtrar o mínimo para valorizar que o Cartola disponibiliza para quem é Pro. Quem não é Pro não consegue visualizar aqui, mas pode, por exemplo, baixar o aplicativo Parciais e lá você vai encontrar o mínimo para valorizar nesse aplicativo que é gratuito. Olha aqui, vamos lá para os atacantes. Começa com o Ailon, que é aquele que precisa de 1,85 para valorizar, mas nós não vamos colocar o Ailon no nosso time. O primeiro atacante que aparece aqui, que eu vejo com potencial e que dá para colocar na rodada, é o Guilherme dos Santos. O Guilherme, ele precisa de 4,29 para começar a valorizar. Então ele é um primeiro nome, é a primeira dica que eu estou dando aqui para vocês. Depois do Guilherme, descendo aqui, a gente tem o Bruno Henrique, do Flamengo, que precisa de 4,91, mas joga fora de casa. Continuando aqui, a gente tem o Arthur, do Botafogo, que joga em casa e precisa de 5,35. O Pedro Raul, do Ceará, que joga em casa e precisa de 5,81. E nessa temporada o Pedro Raul tem feito seus golzinhos, vai ser minha primeira escolha. O Coelho, do Atlético Mineiro, na primeira rodada ele fez 6,40 e teve prestes a fazer gol. Se ele faz, ele tinha mitado com 14,40. O Coelho é muito boa opção pelo custo-benefício. Custa 9,60 e o mínimo de valorizar dele é 6,05. É o segundo que nós vamos colocar. Passou do Coelho, aí a gente já vê que começa a complicar a questão da valorização. A gente começa aqui com o Tiquinho, que precisa de 6,97. O Cano, que precisa de 7. O Cano pode ser uma boa para a rodada, porque o Bragantino não vem bem. E o Fluminense precisa dessa vitória. O Fluminense agora com o treinador interino, né? Aí depois descendo, a gente tem o Wesley, lei do ex, regula muito bem. Primeira rodada fez 5 pontos. É um cara que tem média básica, cabe demais. Ele precisa de 8,08 para valorizar. Igor Jesus vai ser extremamente bem escalado na rodada, precisa de 8,11, é um outro atacante aí muito bom para a rodada. E para terminar os atacantes que eu vou considerar bons para a rodada, tem o Yuri Alberto, que precisa de 8,47, e temos aqui o Rony, que precisa de 8,86. É difícil porque você só pode escolher 3, não tem como escolher além disso. Eu vou ficar aqui com o Igor Jesus e vou deixar o Yuri Alberto fora do time. Seria ótima opção, mas eu só posso colocar 3 ali. A outra coisa que eu posso fazer é tirar o Pedro Raul, colocar o Yuri Alberto e o Pedro Raul vai para o banco de reservas. Vamos terminar a escalação para ver se dá para fazer isso. Meio campo tá difícil da gente encontrar. O primeiro que eu encontro aqui que tem uma certa garantia é o Gabriel Bom Tempo. Ele precisa de 3,35 para valorizar. O Barreal, nesse momento, não está provável, porque senão do Santos a gente escolheria o Barreal. Então vamos aqui de Gabriel Bom Tempo. Seguindo aqui, a gente tem o Fernando Sobral, que pode até ter pênalti a favor. E o Fernando Sobral é bom nas roubadas de bola. Jogando em casa, é uma outra opção baratinha, custa 5,92 e só precisa de 3,66 para valorizar. Aqui do lado direito você encontra o mínimo para valorização.
E para terminar o nosso meio-campo, que é a parte mais difícil de ser escalada, a gente tem o Emmanuel Martinez, que também é bom nas roubadas de bola, mas joga fora, né? A gente tem o Martinelli, que joga em casa e que custa 7,90 cartoletas, que eu acho que dá para encarar. E a gente tem o Arias, que custa 16,60 cartoletas. O Arias, acho que vale a pena colocar, mesmo ele precisando de 9,80. Quem tem um pouco mais de cartoletas, vai de Arias, que eu acho que vale a pena sim. Tá? É o único que está fora da curva ali da valorização. Ah, eu pensei em valorização. Se você pensou em valorização, você tem o Martinelli do Fluminense, você tem o Emmanuel Martinez do Fortaleza. São duas opções que eu dei aqui para você escalar o seu meio campo. Laterais, temos bons laterais para a rodada. Os do Santos, tanto o Sherman como o Escobar, eu vejo com muito bom potencial para a rodada. O Escobar, ele precisa de 4,68 para valorizar. Só que ele é o cara que foi o rei das roubadas de bola na primeira rodada, junto com o lateral do Vasco, né? Esqueci o nome dele agora. Pedro Henrique. Então aqui, ó, ele na primeira rodada, ele teve 6 desarmes. Se ele mantiver os desarmes, já que o time do Bahia cede bastante desarmes na posição que o Escobar joga, ele vai imitar novamente. Então, para mim, é o primeiro. Aí a gente tem aqui a opção do René, que também roubou bastante bolas na primeira rodada. Bastante assim, 3 desarmes, né? Joga em casa, 6,66, 4,23 para valorizar. Acho que é um bom nome. Outros nomes possíveis: Natanael, do Atlético, Aguirre, do Internacional. Precisando de mais pontos para valorizar, muito escalado, Vitinho do Botafogo, que precisa de 6,24, o Wesley do Flamengo, que precisa de 6,66, Alex Telles do Botafogo, que precisa de 7,13. O lateral do Vasco é o Paulo Henrique, que na primeira rodada eu disse que ele roubou bastante bolas, ele roubou no total 10 bolas, 10 desarmes, e agora pega o Santos. Bom, na zaga, a gente tem como opções baratinhas o Freitas, do Fluminense, e o Juninho, do Internacional. Acho que cabe. Léo Ortiz, porque está sendo muito bem escalado, é uma questão de estratégia para você se proteger. Aí eu vou colocar o Léo Ortiz pensando nessa proteção. Aqui para baixo, a gente já tem zagueiros que precisam de mais pontos para valorizar. É o caso do Lianco, do Atlético, que é uma aposta diferente e que custa 4,45. Vou colocar o Lianco. Mas se você quer ir no tradicional, além do Léo Ortiz, você tem aqui o Alexandre Barbosa do Botafogo, que muita gente vai com ele. No gol, a gente pode fazer o hacker de goleiro para colocar então o nosso goleiro no sentido de não perder cartoletas com ele. Vamos filtrar. O que a gente tem de goleiros aqui para a rodada? A gente tem, primeiro eu vou colocar aqui o Rocher, que está machucado, no meu banco. A gente tem o Everton, que custa 8 cartoletas, como bom para a rodada. O Everson do Atlético, o Fábio do Fluminense e o John do Botafogo. São nomes bons para a rodada. Então, quem eu vou colocar aqui no meu time, que eu ainda falta o treinador? Eu vou aqui no banco de reservas, só um pouquinho, e vou colocar o goleiro, que é o que nós queremos que ele jogue. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, o goleiro do Palmeiras. Podia ser o Flamengo, dobrando o Flamengo ali na defesa. Se eu coloco o Flamengo, eu dobraria. Não coloquei ninguém do Botafogo, poderia ser alguém do Botafogo. E aí, para terminar, para ter um equilíbrio no time, eu tenho aqui o treinador do Botafogo. E aí eu fecho o meu time. Outra coisa que eu posso fazer, como eu citei o Botafogo aqui, e eu coloquei o treinador, se eu quiser dobrar o Botafogo, eu tiro aqui o Léo Ortiz, que é uma questão de estratégia, porque muita gente vai colocar, e coloco o tradicional, mas que também muita gente está escalando, que é o Alexandre Barbosa. Talvez fique até melhor assim. E aí o Léo Ortiz vai para o nosso banco de reservas. Eu vou deixar desse jeito. O Léo Ortiz aqui cabe no nosso banco de reservas, ok?
E para terminar a nossa escalação, vamos aqui completar o banco de reservas. Lateral bom para a rodada. Eu já coloquei o do Santos no titular, o outro do Santos vai ficar no banco. Meias, é a posição mais difícil de achar alguém. Então quem que eu posso colocar aqui? O Gabriel Bontempo é o cara mais barato que eu tenho. Eu só tenho Jadson, Gabriel, Danielzinho, Camilo, William Oliveira, Neto Moura, Sacha, Giraldo e Rivera. Não são boas opções. Eu vou de Danielzinho, porque é um cara um pouco mais ofensivo, joga em casa, quem sabe ele dá uma assistência ali como fez na primeira rodada. E o atacante, conforme eu comentei e fiz a mudança lá, eu vou colocar aqui o atacante do Ceará, que tá, ele tá como titular. O que eu posso fazer aqui, ó? Vamos voltar aqui no meu ataque que a gente vai mudar aqui, ó. Eu posso tirar o Pedro Raul, se eu tiver cartoleta suficiente para colocar um outro atacante. Tirei o Pedro Raul para colocar o atacante do Corinthians para cercar 4 bons atacantes na rodada. Só que o do Corinthians também, ó, o Yuri Alberto precisa de pontuação maior. Aí agora, no meu banco, eu vou colocar o Pedro Raul. E ao colocar o Pedro Raul, eu preciso de ativar o meu capitão de luxo. Eu venho aqui nessas duas setinhas, ó, cliquei, apareceu ali as duas setinhas já na cor laranja. Meu banco de luxo está ativado. É o Pedro Raul, o atacante do Ceará, e está na posição aqui que eu vou colocar o capitão. O capitão pode ser o Yuri Alberto, pode ser o Igor Jesus, que são dois bons capitães para a rodada. Eu vou colocar aqui o Igor Jesus de capitão. E aí agora é só confirmar a escalação aqui, ok? Bom, e aí o nosso time custou quanto? Custou 111 cartoletas, ponto 70, você consegue visualizar aqui do lado direito. Técnico do Botafogo, zagueiro Alexandre Barbosa do Botafogo, dobrando bota. Nas laterais, Escobar do Santos e René do Fluminense. O nosso outro zagueiro é o Lianco do Atlético. No gol fizemos o Hacker de goleiro e colocamos o Everton do Palmeiras no banco de reservas como nosso goleiro que vai para o jogo. No meio campo, Sobral do Ceará, Arias do Fluminense e Gabriel Bontempo do Santos. No ataque, Coelho do Atlético Mineiro, Igor Jesus do Botafogo e Yuri Alberto do Corinthians. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, tire suas dúvidas, compartilhe o vídeo com os colegas. E deixe o seu like porque ele é muito importante para o meu trabalho. Bom final de semana a todos, boas mitadas para a gente nos jogos de amanhã e depois.